isso que ele está achando horrível. E era exatamente isso. A partir do momento que ele entendia como que era feito e como ele poderia deixar esse arroz integral super saboroso, ele passava a gostar. Então, muitas pessoas, elas têm um pouco de resistência a uma alimentação mais saudável, porque elas não estão sendo ensinadas o como fazer. Então, você tem que ensinar, o nutricionista tem como obrigação ensinar o seu paciente, o seu cliente, a sua pessoa próxima, que ele quer que essa pessoa mude a alimentação, ele tem que dar os passos, ele tem que dar o caminho, ele tem que dar a mão, entendeu? E falar, olha, é assim que faz. Por isso que eu convido todas vocês aí, todos vocês que estão aqui presentes hoje, a entrarem na cozinha junto comigo. Bom, então, nesse tempo de pandemia, a nossa geração nunca teve contato com uma pandemia, a gente nunca soube o que era isso e como que isso se transcorre, então está sendo uma novidade para todos nós, a gente está tendo que entender como é que isso funciona. Eu me lembro muito bem, no dia 16 de março, quando as escolas fecharam aqui no Rio de Janeiro, não sei se tem pessoas de outros estados ouvindo, mas aqui no Rio a coisa foi bem ali, né, a meados da primeira quinzena ali de março, onde a gente teve essa notícia que as coisas iam fechar, e aí foi aquela loucura, todo mundo foi para os mercados, né, e aí a gente se pegou naquela, o que eu faço agora? É para eu estocar? Eu já via colegas, eu conheço pessoas que moram nos Estados Unidos, em outros países, e elas falavam, a gente está estocando, aqui as comidas já estão acabando nas gôndolas, aí ficou aquela loucura e a gente não sabia o que fazer. E aí eu acho que de início as pessoas abasteceram suas casas com muita coisa enlatada, processada, muito, muito alimento processado, porque tem uma shelf life, ou seja, uma validade maior. Então, mas aí a gente aos poucos foi entendendo e foi vendo como que isso ia transcorrer, né? E isso é uma realidade, eu acho que é uma realidade que ela veio para ficar enquanto a gente não tem a vacina, enquanto a gente não tem uma imunização contra o coronavírus. Porque a gente sabe que é uma doença séria, uma doença grave. A gente também tem acompanhado e tem visto que cada organismo reage de uma forma. Então, assim, a gente entende que existem os grupos de risco dessa doença, mas a gente tem visto também que tem pessoas que são de fora desse grupo de risco e que adoecem de forma muito grave e podem ir até a óbito. Então, assim, ninguém quer pegar coronavírus, né? Então, assim, a gente vai ter que conviver com isso. Eu estou vendo aí um movimento que parece que agora a gente vai começar a retomar, né, aos poucos as nossas atividades, mas, de fato, o que veio para ficar? A gente vai ficar, dentro de casa. Muitas empresas levaram os seus negócios para dentro de casa. Então, o home office, ele hoje é uma coisa que veio para ficar e que vai ficar por muito tempo, né? Então, enquanto não tiver vacina, a gente vai ter que... Sim? Só um minutinho. Então, a Elaine pediu só para avisar aqui que ela vai iniciar a transmissão no YouTube agora. Tá. E aí ela pediu só para eu interromper e avisar você e a quem está na sala, porque de repente pode dar algum delay, alguma coisa. Tranquilo. Mas eu já avisei. Pronto, Elaine, pode seguir. Então, o que eu queria dizer é isso, que isso aqui que vocês estão vendo agora é uma nova realidade, né? Home office, a gente está mais em casa, e mesmo a gente retornando, a gente vai se perceber com um controle maior das nossas saídas. Então, assim, a gente vai querer ter um tempo mais otimizado. Então, eu vou a algum lugar, eu vou e volto, eu não vou ficar perambulando pela rua. Então, enquanto a gente não tiver vacina, esse é o nosso novo normal. E com isso tudo, as pessoas tiveram que entrar o quê? Dentro das suas cozinhas e cozinhar. Pessoas que... Está dando algum barulho? Só um minutinho. Elaine, é que o áudio ficou ruim. Um barulho que... Só um minutinho. Elaine. É só silenciar, né? O microfone. Bom. Então, as pessoas tiveram... sabe o que é isso? Eu acho que é a transmissão do YouTube. Eu acho que a transmissão do YouTube tá dando problema. Deixa eu ver se vai melhorar. Bom. Alô? Oi. Vamos lá. Acho que agora melhorou. Aí as pessoas tiveram, então, que entrar nas suas cozinhas, mesmo aquelas pessoas que nunca tinham cozinhado na vida, tiveram que entrar nas suas cozinhas e começar a cozinhar. Começar a preparar a sua própria alimentação.
E o mais interessante de tudo isso é que nessa nova realidade, muitas pessoas se viram gostando disso, outras até não, mas muitas se descobriram como é gostoso fazer alimentação para sua família, como para o seu filho, para o seu marido, ou para você mesmo, como é bom, como isso pode ser um momento bacana, sabe, do dia. Então, eu acho que muitas pessoas se descobriram nessa questão do ter que cozinhar, que é uma realidade hoje, dentro desse mundo de pandemia, tá? Então, aqui, o que eu quero dizer? Que foi aquela loucura assim, as pessoas acho que devem ter trazido para casa muita coisa processada, mas agora a gente já entende que não vai faltar alimento nas prateleiras do mercado, que a gente pode fazer uma compra consciente, com muitos produtos in natura, a gente não precisa encher a nossa prateleira, a nossa despensa de produtos processados, ultraprocessados, a nossa geladeira com ultraprocessados, não é necessário isso, né? E nós, como nutricionistas, temos esse papel de ensinar e orientar essas pessoas como fazer essa melhor compra, né? Como trazer para casa alimentos que vão fazer bem para a sua saúde, né? Então, as trocas inteligentes, elas também envolvem as compras, porque tudo começa lá nas compras. Para eu ter um cardápio com trocas inteligentes, com escolhas mais saudáveis, eu preciso fazer uma compra mais consciente, uma compra mais saudável, para aquilo acontecer dentro de casa, porque senão eu não vou ter os ingredientes que fazem isso acontecer. Então, essa compra assertiva, mal ou bem, ela passa por um cardápio. É claro que não precisa ser aquele cardápio super rebuscado. Não, o que eu quero dizer de cardápio é uma simples organização do que a gente vai comer naquela semana. Então, qualquer pessoa em casa precisa assumir isso, nem que seja numa folha de papel, sabe? Não precisa ser uma coisa no computador, não. Uma coisa assim, minimamente feita, onde você organiza as refeições. Então, se numa época de pandemia você está fazendo só o almoço, tudo bem, vamos organizar esses almoços? O que vai ser na segunda? O que vai ser na terça? Porque aí você consegue pensar também o que sobra de um dia, você aproveita no outro. Então, assim, tem uma questão também de aproveitar o que tem. Então, eu vou falar um pouco sobre isso mais à frente, mas o que eu quero dizer para vocês é que a gente também, cabe a gente, como profissional nutricionista, e vocês que são estudantes, que estão me ouvindo, que daqui a pouco estão no mercado de trabalho, cabe a gente orientar o nosso cliente-paciente. Por que eu faço cliente-paciente? Toda hora eu falo isso. Porque eu assumo que paciente é aquele que está enfermo. Eu estou cuidando dele, eu estou cuidando de alguma patologia dele. E o cliente é aquela pessoa que me procura porque quer ter hábitos mais saudáveis, porque está bem, tem uma saúde de ferro, mas quer ter hábitos mais saudáveis. Aí chamam ele de cliente. Enfim, mas isso é uma nomenclatura que eu criei, e isso não está escrito em nenhum livro, não é para vocês seguirem. Eu só estou querendo dizer o que é cada coisa quando eu falo cliente-paciente. Então, é nossa obrigação orientar esse cardápio, porque senão as pessoas vão para as compras, vou voltar lá, e aí elas vão encher o carrinho de forma desordenada, de forma sem pensar, aí traz para casa muito o quê? Processado, ultraprocessado, muito produto cheio de sódio, porque não foi uma compra pensada, não foi uma compra com lista, sabe, pensada no que vai ser preparado, é uma compra aleatória, eu compro, depois eu vejo o que eu faço. Isso não dá certo e fica um pouco difícil você querer que a pessoa seja saudável, que ela tenha hábitos saudáveis, que ela cozinhe coisas saudáveis se não existe um planejamento, tá? Então, por isso que eu digo, a compra assertiva, ela tem que passar por um cardápio, nem que seja minimamente feito, tá? Então, assim, sem complicar. Hoje em dia, ninguém quer nada complicado. Se a gente for complicar, a pessoa não vai aderir. Então, para que os pacientes da gente, os clientes da gente tenham adesão que a gente está pedindo, a gente tem que falar, olha, minimamente, vamos tentar aí ensiná-los a fazer isso, né? Como que eu construo um cardápio, tá? Então, as trocas inteligentes também, elas têm alguns objetivos, né? Primeiramente, redução de sódio. A gente sabe que o brasileiro consome aí quase 3 vezes mais o sódio que ele necessita para o organismo dele. E isso traz de volta o quê? Traz de volta doenças cardiovasculares. O que mais mata o brasileiro são as doenças cardiovasculares.
A hipertensão tem uma estatística muito elevada no país. Então, isso tem tudo a ver com o que a gente come, tá? Então, essa redução de sódio, ela precisa ser pensada com muito afinco pela nossa classe. Eu vejo muita campanha de saúde pública, mas a campanha de saúde pública fica lá no papel, lá na cartilha. E a gente, como profissional de saúde, o que a gente vai fazer para isso? Então, a gente precisa se aproximar das ervas e das especiarias, ter domínio sobre esses temperos naturais, para justamente passar isso para os nossos clientes. Então, é por aí o caminho. Não adianta, você tem que comer menos sal, você está comendo muito sal. E aí? O que eu faço, então? Então, eu boto menos sal na minha comida está insossa. Faz o quê? Então, eu tenho que dar caminhos para essa pessoa. Olha, você vai reduzir o sal, mas a sua comida vai ficar super gostosa, porque você vai colocar essas especiarias aqui, você vai colocar essas ervas, você vai aprender a marinar a sua proteína para ela ficar saborosa. Eu não preciso ter uma proteína saborosa apenas com sal. Eu posso ter proteína saborosa com pouquíssimo sal ou sem sal. Mas para isso eu preciso conhecer. E é aí que eu chamo a atenção de vocês, porque é nesse ponto que eu acho que o nutricionista ele precisa melhorar. Ele precisa se aproximar e se empoderar, essa é a palavra, dos ingredientes, conhecer, entender como faz. É isso que está faltando, sabe? A gente também precisa reduzir o quê? Gordura saturada, precisa reduzir gordura trans, que a gente sabe que a trans é pior até que a saturada, porque ela mexe com o colesterol bom, ela diminui o bom, aumenta o ruim. Então, ela é uma gordura quimicamente desenvolvida e que é aniquilante. Redução de embutidos, isso é muito importante. A gente sabe que os embutidos são conservados em nitrito de sódio, em nitrato de sódio, e esses conservantes são carcinógenos, trazem problemas de saúde com uso contínuo, tá? Então, um simples peito de peru, uma simples blanquet, que parece, isso aqui é leve, é saudável. Não, não é. Agora, não vamos também fazer terrorismo. Se você está num queijos e vinhos, tem ali um salame, tem alguma coisa, você está com vontade de comer, ok, mas é um consumo pontual. E o que eu trago de trocas inteligentes não é nessa questão pontual, é a questão do dia a dia. E que isso vai fazer diferença ao longo do ano. Porque se eu consumo aquilo diariamente ou quase que diariamente, eu vou ter problemas de saúde a longo prazo. Então, é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. E a gente precisa demais aumentar o consumo de fibras, porque também os brasileiros consomem muito menos fibras do que eles devem, deve estar consumindo aí 25 a 30 gramas de fibra diariamente, ele não consome. Então, isso é grave, a gente precisa estar atento a isso e precisa estar se movimentando para que essa estatística diminua. E isso que eu quero chamar a atenção também, a gente precisa mudar. Quem muda? Nós. Nós mudamos com os nossos clientes e pacientes. Se a gente não falar para eles, olha, você precisa aumentar o seu consumo de fibras, comer mais legumes, vegetais, leguminosas, trocar o arroz branco por integral. Se não é a gente que vai fazer isso, quem vai fazer? Então, para eu fazer, eu tenho também que ter conhecimento. Então, esse aumento de consumo de frutas e verduras é imprescindível também. Parece óbvio, mas as pessoas não consomem nem 5 porções ao dia, como deveriam consumir. A gente sabe que as 5 porções ao dia trazem aí 400 gramas dessas fibras. Então, eu preciso, tá? Eu preciso realmente consumir isso. E alimentos funcionais, que são aqueles alimentos que trazem antioxidantes e nutrientes imunomoduladores. Então, aqueles alimentos que eu sei que eles vão trazer benefícios além de me nutrir, como é o ômega 3, como é o licopeno, como são as fibras pré-bióticas, né? E a gente vai falar sobre isso agora. Então, nessa época de pandemia, a gente tem que estar mais atento ainda nessa questão da imunidade, não é isso? Nosso sistema imune precisa, de fato, estar funcionando, estar ativo, estar ali pronto para
fazer o seu papel quando recebe aí a visita de um vírus ou uma bactéria no organismo. Então, isso é necessário. E eu quero dizer que isso não é necessário com fórmula mágica. Pelo amor de Deus, gente, a gente não é curandeiro. Nutricionista age com ciência, certo? Então, nada de fórmula mágica, esse negócio de shot de imunidade. Sabe por quê? Se você se pega falando dessa forma, você vai pegar, ainda mais em rede social, eu fico muito preocupado hoje em dia com isso. Porque quando você está falando isso numa rede social, você está falando para pessoas do mundo todo. E muitas pessoas que são leigas. E que essa pessoa, as pessoas são muito ávidas, isso eu vou falar para vocês, de clínica, de estar no mercado de trabalho há mais de 20 anos. Todo paciente busca uma fórmula mágica. Todo. Então, você colocar que tem um shot de imunidade, o que o leigo pensa sobre isso? Eu vou tomar o shot e eu tô zerado, beleza. Agora eu posso beber cerveja, comer embutido, comer pizza todo dia, eu tomo shot de imunidade de manhã. Então, a minha crítica a isso aqui não é pelos ingredientes envolvidos, porque todos esses ingredientes aqui são ingredientes importantíssimos para ativar a sua imunidade. O que eu estou criticando é criar fórmulas mágicas para as pessoas. O nutricionista ele tem que fazer educação nutricional, ele tem que incentivar isso aqui, ó, no canto direito da tela. Uma alimentação rica, balanceada, colorida, com todos os alimentos saudáveis incluídos. Porque é isso que vai fazer a diferença na sua imunologia. Não adianta você tomar agora, quem nunca se alimentou bem vai começar a tomar shot de imunidade e por conta disso está livre de pegar coronavírus ou outras doenças. Não é assim que funciona, a gente sabe disso. Então, para você ter saúde, é um somatório durante a sua vida, é tudo que você faz durante a vida em relação à sua alimentação. Então, é o dia a dia que vai fazer toda a diferença, não é um shot de manhã que vai fazer a diferença no seu corpo. E aí a minha crítica em relação a essa coisa de shot de imunidade. Eu realmente sou bem crítica a isso e acho que a gente tem que rever isso e falar sobre o que está aqui no canto direito da tela, ou seja, alimentação variada, alimentação rica em alimentos in natura, com 400 gramas de vegetais e frutas, para a gente poder atingir os 30 gramas lá de fibra todo dia. Então é isso, é esse colorido aqui. É o todo dia que vai fazer a diferença. É igual exercício, não tem a campanha do 30 todo dia que os profissionais da educação física, os professores de educação física colocam? Exatamente, é a mesma coisa. É alimentação saudável todo dia. E aí a gente agora vai entrar nas trocas inteligentes. E aí olha que bacana. Ao invés de eu comprar um nuggets processado, né, numa caixinha, eu posso fazê-lo em casa. Comprando peito de frango, cebola, farelo de trigo, clara de ovo, quer dizer, ovo, farinha de linhaça e quinoa em flocos. Quer dizer, por isso que eu falei, lembra que eu falei das compras? Para eu ter esse resultado, eu preciso fazer uma compra pensada, uma compra onde eu vou ter elaborado o que eu quero consumir naquela semana ou naquele mês, para eu poder ter esses ingredientes na minha casa, para eu poder realizar a receita. E essa receita aqui é tão fácil, gente, ela aqui tá linda, gourmetizada, a gente botou aqui uns brotinhos de beterraba, tem um molhinho aqui à base de tomate, azeite de boa qualidade, pimenta do reino, para ele ficar, para a gente molhar. Na verdade, isso aqui foi até numa aula de eventos. Mas, assim, é tão fácil a receita. Você pega o peito do frango, você processa ele no seu processador, tempera a seu gosto, usa uma cebola bem batidinha, usa farelo de trigo para liga, usa clara de ovo também para liga, e a farinha de linhaça dourada e a quinoa em flocos é justamente para você fazer o empanamento e poder assar no forno e ele ficar com essa carinha linda dourada aqui, que remete ao quê? A uma fritura, vamos dizer assim, que você faria com farinha de rosca, que iria fazer uma imersão dentro da frigideira, né? No óleo. Então, aí você, com essa preparação, com essa troca inteligente, você minimiza gordura saturada, você minimiza sódio, você minimiza conservante que a indústria coloca, você aumenta as fibras por causa da farinha da linhaça e da quinoa em flocos, você adiciona
Ingredientes funcionais, porque tem a linhaça, que tem ácido linolênico e vai, com certeza, quem sabe, se transformar aí em EPDHA no seu organismo, fazendo todo o processo metabólico. Então, assim, é fantástico. Não tem como eu comparar esse nugget com o nugget processado, ultraprocessado. Então, é esse o ponto. Trocas inteligentes, né, nesse ponto, entendeu? De estimular as pessoas. E é tão fácil de fazer que, assim, as pessoas... E gostoso, isso é que é importante. Porque tem que ser gostoso. Se não for gostoso, as pessoas não vão querer comer. Elas fazem uma vez, não fazem nunca mais. Então, para ter essa adesão, precisa ser fácil de fazer e precisa ser gostoso. Aqui também é uma foto de uma salada com arroz negro, onde a gente corta os pimentões vermelho, amarelo e verde bem pequenininho, coloca ervilha, e esse franguinho aqui vermelhinho é frango em isca, salteado no azeite com páprica doce. Olha que legal, olha que fantástico. E você ainda ganha a parte funcional da páprica. Você ganha aí os carotenoides, né? Você ganha antioxidantes. Então, assim, uma receita gostosa que pode ser um prato único, porque você tem ali cereais, né? Você tem ali cereal, que é o arroz, você tem a proteína e você tem alguns vegetais. Então, olha que interessante, um prato único, um prato gostoso, saudável, rápido de fazer, sem muita complicação e que dá para você... E você pode ainda também se organizar e fazer o quê? Você cozinha o arroz negro na água e sal e tem ele na geladeira. Então, ele pode virar salada num dia, como essa, pode virar um risoto com a biomassa que eu vou falar logo à frente com vocês. E aí vocês vão transformando esse arroz em várias coisas. E a salada também, ela pode ter uma outra salada. Você pode colocar ela com grão de bico, misturar leguminosa com arroz, e aí é bom porque você tem a cadeia de aminoácidos completa. Você pode colocar um atum, que você mesmo vai cozinhá-lo e na imersão do azeite dentro do forno a 60 graus, que é uma técnica que a gente chama de confitamento, confitado, e que dá um sabor super agradável, que você faz em casa. Ele tem a mesma textura de um atum em lata, só que é um atum que você preparou. Então, assim, tem 1001 alternativas, tá? Essa foto aqui foi até uma foto que eu fiz agora. Muitas fotos aqui, daqui para frente, é tudo foto da minha quarentena, tá? De coisas que eu fiz na minha casa. Isso aqui, o que é aqui na direita aqui da tela? É um arroz 7 grãos, que eu tinha preparado num dia para ser consumido como acompanhamento de um outro prato, que sobrou. E aí eu tinha nirá, esse nirá foi todo cortadinho e foi salteado no azeite e foi misturado ao arroz. E aí eu já coloquei mais azeite também para o arroz. Esse arroz 7 grãos, ele pede um azeite, fica muito saboroso. E aí, olha que legal, eu tive um outro prato para um outro dia. Então, um arroz 7 grãos, cheios de fibra, porque esse arroz, para quem não conhece, ele tem linhaça marrom, ele tem lentilha, ele tem cevada, ele tem... às vezes tem outras marcas que vêm com triticale, que é um outro cereal. Então, olha que interessante, eu tenho um arroz gostoso, bonito, que foi a sobra de um dia que eu misturei com um vegetal no outro dia. E aí eu tenho um outro prato. Esse aqui é um salmão que é empanado nas ervas. Eu já vou falar também sobre essa questão de empanar. Quantas alternativas inteligentes nós temos para empanar, né? Aqui é uma foto lá da escola, tá? É uma foto, todas as fotos são autorais, tá? Não são de internet, não. Aqui a única coisa que requer é uma técnica na hora de cortar essas ervas, elas precisam ser cortadas muito finamente, a ponto de virar como se fosse um pó uma farinha fina de ervas, e esse empanamento é feito simples assim, e fica delicioso, e aí você sela isso no azeite na frigideira. Uma coisa também que super rola bem durante essa época é você ter um arroz arbóreo em casa,
e você preparar diferentes risotos, porque o risoto também pode vir acompanhado de proteína. Ele é um prato único, porque as pessoas também buscam coisas mais simples, mais rápidas, porque elas têm outros afazeres em casa, né? Você não está só para a cozinha, você tem que estudar com quem tem filhos, tem que estudar com o filho em casa, tem que arrumar a casa, muitas pessoas estão trabalhando de home office e tem aquele horário para cumprir, de 8 às 17, por exemplo. Então, as preparações rápidas, esses pratos únicos, eles são ótimos. Mas eu sempre digo, tem que ter uma certa organização. Você já tem que deixar um caldo de legumes pronto, congelado, infusões, que eu vou falar também sobre as infusões para fazer os risotos. Tudo isso já encaminhado, tá? Para poder realizar risotos diferentes, com diferentes sabores e, enfim, e ficar feliz, né? Então, aqui é um risoto que foi cozido na infusão de hibisco. Então, você pega o hibisco, faz a infusão como se fosse beber o chá. Só que essa infusão é feita para cozinhar o arroz arbóreo. Então, você tem um risoto com uma cor e um sabor diferente, nutritivo, funcional e rápido de fazer também. Aqui, uma mousse de chocolate que é feita com biomassa de banana verde, porque já que eu vou fazer a biomassa para fazer aquele risoto lá de arroz negro que eu falei, eu vou começar a ter biomassa na minha casa para várias coisas, para fazer um estrogonofe, por exemplo, eu já uso para fazer a mousse. E essa mousse é muito fácil, você usa a biomassa, você usa chocolate derretido, 70%, para ser mais funcional, mas se você tiver um outro chocolate, tudo bem. Derrete chocolate no banho-maria, acrescenta na biomassa e coloca gel de linhaça ou de chia hidratado por 1 hora. A proporção para o gel é 1 colher de semente para 3 de água, tá? E aqui esse gel vai fazer vai trazer a leveza da mousse fazendo o papel da clara aerada, tá? Então essa mousse de chocolate com biomassa de banana verde é sensacional, é rapidíssima de fazer e é uma troca inteligente super bacana. Isso aqui é para exemplificar o que eu falei. Isso aqui é capim-limão, que foi feita a infusão e vai ser usada para cozinhar o arroz, para cozinhar um risoto, e aí você dá um sabor diferente para não ficar aquela mesmice. A biomassa de banana verde, que eu sou super fã, porque a biomassa de banana verde é um produto natural, pré-biótico, funcional. Ou seja, ela tem amido resistente, porque a banana não estava madura, a gente usa a banana bem verde, como está aqui na foto, e esse amido resistente, ele não é digerido, ele vai ser fermentado no intestino e vai fazer com que a flora fique mais robusta. E isso ajuda o quê? A nossa imunidade. Então, a biomassa de banana verde é uma receita, é um ingrediente fundamental nessa época de pandemia, né? Por isso que eu volto lá atrás. Eu não gosto dessa coisa de você intitular um mix ou um ingrediente ou um alimento como o salvador da pátria, porque não é isso. Então, você tem que ter um leque, essa variedade é que vai deixar o seu corpo mais saudável, mais imune às doenças. Por isso que eu sou contra de falar de shot de imunidade. Então, a biomassa de banana verde é fácil, você precisa comprar a banana bem verde, e agora com essas entregas, esses deliveries de hortifruti, você pode, muitos vêm lá da CADEG, né? E você pode solicitar para o seu entregador para que venha a banana verde. Serve qualquer banana, tá? E aí ele vai trazer para sua casa a banana verdinha, verdinha. E você vai fazer, é bem fácil. Você lava banana por banana com água e sabão, esponja. Tenta não abrir ela, tira ela do cacho sem abrir, com aquele talinho. Coloca na panela de pressão, bota água e deixa levantar a pressão. Quando a pressão levantar, você conta 7 minutos no relógio e desliga. Tira a pressão da panela e liquidifica essa banana com água. E aí você vai ter a biomassa, tá? Ela é sensacional porque você pode aplicá-la num estrogonofe. Então, a troca inteligente aqui
Você troca o creme de leite, que é rico em gordura saturada e colesterol, e você troca por biomassa. Você faz o estrogonofe como faria normalmente, refoga a sua proteína, coloca molho de tomate, coloca cogumelo, se gostar. E aí, no lugar de colocar o creme de leite, você coloca a biomassa. Fica delicioso, fantástico, acho que até fica mais gostoso, porque você consegue perceber mais o sabor da proteína, porque o creme de leite acaba roubando um pouco a cena. Você pode fazer maionese, essa foto também é uma foto autoral feita na escola. Isso aqui é uma maionese de batata com maçã verde. E a gente colocou a biomassa. Como é que eu faço maionese de biomassa? Eu liquidifico a biomassa já pronta com mostarda Dijon, com um pouquinho de limão e alho. E ela fica sensacional, deliciosa. E aí eu vou e envolvo os meus legumes nessa maionese funcional. E aí eu tenho uma troca inteligente incrível, né? Porque se você comparar os ingredientes da maionese industrializada com os ingredientes da biomassa, quer dizer, dessa maionese que eu criei com biomassa, não tem nem como comparar. Você pode colocar também a biomassa em sucos, você pode também colocar em sopas para deixar a sopa mais grossinha, porque a biomassa é um espessante natural, ela espessa. E você pode fazer doces, como foi a ideia lá da mousse de cacau que eu mostrei anteriormente. O tofu. O tofu é um ingrediente que a gente precisa começar a colocar ele na lista de compras. Muitas pessoas não consomem no Brasil porque não faz parte da nossa cultura alimentar. O tofu é consumido na cultura oriental e não na ocidental. Mas eu acho que está na hora do nutricionista olhar o tofu de uma outra forma e começar a trazer ele para os cardápios dos seus pacientes e clientes. Por quê? Principalmente nessa época de pandemia, porque o tofu, ele vai te dar mais imunologia, ele é rico em zinco, tá? Olha só quantas coisas ele tem ferro, magnésio, potássio, zinco, fósforo, vitaminas do complexo B, vitamina E. Então, assim, é de baixa caloria, tá? Não tem gordura saturada. Então, assim, é um alimento maravilhoso, mas tem que ter realmente as ideias do que fazer com ele, porque ele é insosso, tá? Mas se você pegar o tofu, seja o tofu firme ou o tofu soft, tanto faz, tá? O que deixa ele mais firme ou mais soft é a coagulação. Quanto mais coagulado, mais firme ele fica. Mas tanto faz. Você pega o tofu e liquidifica ele, tá? Com suco de limão, com alho. Aqui no caso do tofu piri, que é um queijo catupiry feito com tofu, eu ainda adiciono como é o nome? Amido de milho, não, peraí, da mandioca, polvilho. O polvilho azedo. Eu coloco um pouco de polvilho azedo para trazer essa questão do queijo, do gosto do queijo, porque o polvilho azedo, como ele está presente no pão de queijo, a gente acabou no cérebro associando o sabor do polvilho azedo a queijo. Isso é uma coisa que o cérebro da gente faz. Então, se você quiser fazer um tofu piri, e eu já vou mostrar uma aplicação culinária fantástica, é fácil assim. Coloca no liquidificador, bota suco de limão. Quando a gente vier para as perguntas, eu passo a receita. Suco de limão, as proporções, né? Pode pôr alho, se não gostar de alho, não bota. É simples assim, é muito fácil. Um pouco de sal, liquidifica. E ele fica nessa cremosidade. Esse tofu peri foi feito aqui em casa durante agora a época da pandemia. Eu tirei a foto, que eu fiz até uma live sobre tofu. E olha que sensacional, gente. Ele é muito cremoso e gostoso. Porque eu coloquei ali o alho, o limão. Eu dei um trato nele, tá? E aí a troca inteligente, isso aqui também foi um prato feito agora, durante a época da pandemia, eu fiz aqui em casa. Isso aqui é um tofu piri com camarão. Então, no lugar de usar camarão com queijo catupiry, que hoje em dia o queijo catupiry, ele é altamente, além de ser um produto processado pela indústria, ele tem tudo menos queijo. Se for lá olhar o rótulo, a gente fica de cabelo em pé. Aquele catupiry de antigamente, se você tem aí mais de 40 anos, você vai saber o que eu estou falando. Aquela caixinha redonda da marca Catupiry, que era vermelhinho, vinha numa caixinha de madeira. O catupiry de hoje não tem mais nada a ver com aquele catupiry de antigamente.
Então, assim, a indústria também vem fazendo processos muito ruins em cima de tudo que ela já criou, né? Vide aí o chocolate e outras coisas, requeijão. Quem consegue comprar requeijão hoje em dia, gente? Pelo amor de Deus, aquilo é tudo menos requeijão, né? O negócio, se o requeijão se cair na tua bancada e secar, aquilo não sai, é um plástico. Então, assim, é muito louco o que a indústria vem fazendo. Então, você preparar um tofu piri e colocar com frango desfiado ou com camarão e botar para gratinar com um queijo parmesão aqui por cima, um queijo grana padano, ou um parmesão de verdade também. Não vamos comprar parmesão de saquinho, que aquilo ali não é parmesão. Gente, é dos deuses, é de comer rezando, entendeu? E é fácil de fazer. Então, qual é o mistério? Então é isso, por isso que eu chamo mais uma vez a atenção de vocês. Quem não conhece o tofu, tem que comprar tofu. O tofu fica lá na gôndola do mercado junto com a parte ali dos queijos. Qualquer coisa, pergunta para o rapaz do mercado que ele vai sinalizar para vocês onde está. Talvez vocês nem estão se ligando onde ele está no mercado, porque vocês realmente não compram e não tinham se tocado desse ingrediente fantástico, que na época da pandemia vai trazer mais imunidade para todos nós e deixar o nosso organismo mais blindado. A parte de empanados saudáveis, que você pode empanar com aveia em flocos, com farinha de linhaça dourada, com quinoa em flocos e com gergelim. Esse aqui é um franguinho que eu fiz agora também nessa época, ele está empanadinho com gergelim, branco e preto, né? Então você tem aí uma fonte legal aberta de triptofano para melhorar a tua serotonina, para te deixar um pouco mais tranquila nessa época aí de pandemia, que está todo mundo nervoso. Então, buscar também alimentos que são fontes de triptofano. Por isso que também o capim-limão eu achei super bacana, ele entrar como um líquido de cocção para arroz ou para qualquer outra preparação, por causa dessa questão de elevar a serotonina no organismo. Então, é uma época que a gente precisa estar muito atento a isso, a aumentar a serotonina das pessoas através de triptofano e melhorar a imunidade. Esse aqui é um peixe com uma crosta de granola salgada. É muito fácil de fazer. O peixe está aqui, eu só preparo a granola. E a granola eu preparo uma vez. Eu preparo ela fica num vidro e eu vou usando. Qual é a complexidade disso? Zero. Essa granola aqui leva castanha de caju, leva gergelim preto, gergelim branco, leva alecrim, leva amêndoa laminada, alho. O alho eu faço assim, eu pego o alho, lamino ele e boto no forno separado da granola, porque ele tem um tempo diferente. Aí ele fica crispy. Aí eu vou e misturo a todos os outros ingredientes que foram ao forno por 10 minutos. Depois eu liquidifico tudo isso, quer dizer, pulso, né? E vira uma granola fantástica. Até para colocar em cima de uma sopa, até para colocar em cima de uma salada, para dar crocância, para tirar a monotonia daquela consistência única. Muito legal. Isso aqui foi um nhoque que eu desenvolvi para o curso Veg Chef, lá da escola. A gente tem um curso só para vegetarianos e veganos. E aí, isso aqui é um nhoque feito com castanha. Quando você faz a bebida vegetal de castanha, eu uso muito de castanha do Pará para essa receita. Aí não fica ali o resíduo da castanha. Então, você não pode jogar aquilo fora, aquilo vira uma ricota. Aí, essa ricota, eu construí o nhoque. Coloquei... Isso aqui é uma receita autoral. Coloquei espinafre e leva só 60 gramas de farinha, é muito pouco. Então, assim, ficou até de baixo índice glicêmico por conta da castanha e do espinafre. Ficou gostoso pra caramba. Aí você faz aquele molho de tomate bem legal e come com esse nhoque. Super bacana, uma troca inteligente bacanérrima. Bom, a medalhinha, isso aqui está no meu livro, né? Então, Trocas Inteligentes, ele é um livro, para quem ainda não entendeu isso, ele é um livro com 90 receitas e são todas receitas fotografadas. Então, essa foto aqui é do livro Trocas Inteligentes. Isso aqui é uma medalhinha de carne. E o que eu fiz aqui para ela ficar com uma redução de gordura saturada? Eu, ao invés, por exemplo, a receita deveria ter 350 gramas lá de carne, porque de acordo com o rendimento que você quer dar. Então, essas 50 gramas foram retiradas. Eu não usei carne, eu usei 300 de carne e 50 de queijo cottage.
E aí, com isso, quando você faz o cálculo em cima da tabela nutricional, você vê como reduziu a gordura saturada. Então, isso é super bacana de fazer. Tirar parte da carne e colocar um queijo cottage na massa, tá? E aí você aumenta o volume e reduz a gordura saturada. Essa farofa 2:1:1 eu amo. Ela é uma farofa que leva 2 de mandioca, 1 de farelo de trigo e 1 de germe de trigo. Então você tem uma farofa crocante, deliciosa, cheia de fibra. Por que não? Por que você vai fazer uma farofa só de mandioca se você pode fazer uma farofa com farelo de trigo e com germe de trigo? Aumenta a fibra. É uma super troca inteligente. Agora vai chegar aí o inverno, as pessoas vão começar a querer tomar sopa à noite, né? É uma coisa também mais fácil de fazer e tal. E aí vem aí o caldo verde, que é um dos mais requisitados, queridinhos do inverno. Para que eu vou colocar, encher de linguiça, encher de processado, se eu posso colocar músculo? Músculo é uma carne barata, magra e saudável. Leve, digestão boa. Coloco no meu caldo verde. Vai ser uma troca inteligente super bacana. E pegar tudo que tem na geladeira, fazer cortes com tudo que você tem de legume, criar uma emulsão bem feita, que pode ser com base de azeite, suco de maracujá, azeite e limão, azeite, limão e mostarda. Cria esse vinagrete, emulsiona tudo isso que você cortou. Bingo, tem uma salada como essa. E também outras criações, né? Aqui, por exemplo, eu peguei o guacamole e fiz uma releitura, ou seja, o abacate ele aparece em pedaços e não amassado. O tomate é o tomate cereja. E tem aqui um vinagretezinho à base de coentro, limão e alho. Ficou sensacional. E é uma forma de trazer os 5 ao dia para a vida da pessoa, né? Você traz a fruta para as receitas. Isso também é super válido para aumentar a fibra, tá? E aqui uma receita de agrião. Tudo isso aqui foi feito agora, na época da pandemia. Eu achei legal trazer isso para ficar a coisa real, tá? Então, aqui é uma receita de salada de agrião, com o caqui, que o caqui estava bombando aí, né, no mês passado, no mês anterior, e com caqui fatiado, como se fosse um tomate, e aqui um molhozinho de mostarda para consumir junto. Então, assim, você pode fazer coisas muito bacanas, mas é o que eu falo, tem que ter a organização e um cardápio minimamente pensado. Aqui é aqueles lanches e belisquetes para de noite. Sabe quando você está à noite e você não está afim de fazer nada muito elaborado, você já está cansado, já trabalhou pra caramba. Aí você pode fazer o quê? Brusqueta, crostines, né? Isso aqui é super interessante. Você compra pão de fermentação natural ou um pão rústico, tipo italiano. Tem que ser um pão mais rústico, não dá para fazer com pão francês. Quer dizer, dá, mas não fica tão bom. E aí a brusqueta ela é feita de tomate, manjericão, pimenta do reino, alho e um bom azeite. E o crostini, esse aqui eu fiz um tzatziki, que é uma receita grega que leva pepino, iogurte natural e leva endro, que é essa erva que está aqui em cima do salmão. Aí coloquei um pedacinho de salmão e fiz a noite das brusquetas e crostines, tá? Aqui um hambúrguer também que eu fiz aí durante a quarentena, super caseiro, de patinho, uma carne super magra, mussarela e legumes, quer dizer, eu tenho alface, verdura, eu tenho aqui o tomate, tem cebola roxa. Então, assim, é melhor isso do que pedir um delivery de um hambúrguer super processado, que a carne é uma carne processada, comprada, congelada, não é feito artesanalmente. E aí vocês também percebem, isso é o mais legal de tudo, como a digestão é diferente. É impressionante. Tudo isso que eu estou mostrando, desde que começou, a gente está o quê? Há 70 dias? 15 de março, 15 de abril, 15 de maio, dia 15 de junho agora vão fazer 90 dias, né? Que a gente está nessa situação. E eu não pedi nem um dia de delivery. Eu fiz questão de fazer toda a minha comida. E eu posso dizer para vocês, impressionante como o corpo
como que é diferente, sabe? O corpo, ele reage diferente. E você tem uma digestão, a coisa que mais me saltou aos olhos, que mais me deixou impressionada, é a questão da digestão. Você pode consumir um hambúrguer, mas esse hambúrguer caseiro, ele tem uma digestibilidade totalmente diferente de um hambúrguer que você come na melhor hamburgueria do Rio de Janeiro, que é artesanal. Enfim, então isso é interessante. Eu falo assim porque muitas são até, mas outras não. E aqui é um muffin que eu também criei uma receita de um muffin salgado com espinafre e ervilha e ficou sensacional. Botei queijo também nele e assim, super gostoso, tá? Então, lanches com trocas inteligentes. E para finalizar, a parte aqui dos sucos, né, das bebidas. Porque para que o pessoal vai cair dentro só de mate? Muitos ainda estão aí no refrigerante. Isso é uma coisa que a gente precisa realmente rever, né? E por que não fazer suco? O suco blinda o corpo, dá imunidade. Você vê, né, um suco desse com laranja, maçã, gengibre, couve, que é uma couve orgânica. Quando geralmente eu faço suco verde, eu gosto de colocar a couve orgânica, porque não vai nem para o fogo, né? Então, e aqui é laranja com amora congelada. Então, você tem sucos, ó, pode ver que é da minha casa, aqui da varanda de casa. Então, eu estou mostrando coisas que eu fiz agora, durante a pandemia, tá? Então, estimular as pessoas a tomarem suco. Claro que a gente não vai ficar tomando suco o dia inteiro, que a gente sabe que isso não é legal, que pode vir a aumentar os triglicerídeos, pode vir a aumentar a glicose. Mas, assim, um copo ao dia vai fazer super bem, sabe? Principalmente esses sucos que misturam as verduras, porque aí eu tenho um índice glicêmico mais baixo. E eu finalizo, então, a nossa aula de hoje com essa frase, que para mim é a frase que está me norteando durante esse período de pandemia. Que para mim é exatamente isso, sabe? Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas é o que melhor se adapta às mudanças. Então, a gente vai sobreviver se a gente souber se adaptar. Então, a gente precisa se adaptar a esse novo normal. É uma coisa que pode durar anos e a gente precisa se adaptar, precisa manter todo esse cuidado, ter um tempo otimizado e se adaptar também a uma alimentação saudável e com trocas inteligentes. E aí, eu tinha pedido uma permissão aqui para a Lua para falar rapidamente sobre a turma de pós-graduação. Lá na Nutri Escola, a gente tem um curso de pós-graduação em nutrição aplicada à gastronomia. Esse curso é apenas para nutricionistas, exclusivamente. Esse curso ele acontece desde 2011. E a gente está indo agora para a 11ª turma, tá? Então, as matrículas estão abertas, ele provavelmente vai começar em agosto ou setembro, ok? Mais provavelmente em setembro. E a gente já tem pessoas matriculadas, a gente está esperando atingir um número para começar e confirmar a turma. Mas é um curso que realmente faz toda a diferença para o nutricionista. Estudantes também podem participar, desde que estejam no último ano da graduação, tá? E é um curso que faz com que você realmente se empodere nessa questão aí da cozinha, né? Dos ingredientes, das técnicas de preparo. E eu deixo aqui os meus contatos. No Instagram é Sonja Salles, inclusive lá no Instagram tem muito vídeo no IGTV de todas essas receitas aí. Esse muffin que eu falei tá no IGTV, vocês podem pegar a receita lá na íntegra. Tem muita receita que agora eu já não estou me lembrando, mas assim, grande parte do que eu mostrei aqui tem a receita no meu Instagram, tá? Então é Sonja Salles. Tem também no Instagram da Nutrinil Escola, para vocês seguirem, Nutrinil Escola. E o meu e-mail, caso vocês queiram falar comigo, é sonjasales@gmail.com. E para dar uma navegada lá no site da escola, é nutrinilescola.com.br, tá? E o meu muito obrigada a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Nossa, que tarde gostosa. Sonja, você me fez fazer uma viagem no tempo. Enfim, para quem está aqui na sala e não sabe, né? Eu já fiz pelo menos 2 cursos da Nutri Escola, eu fiz a pós-graduação, fui turma 5. Mas o que eu queria compartilhar, assim, muito das preparações que ela está falando aqui foram coisas que eu
aprendi lá, que eu incorporei no dia a dia da minha casa. E eu sempre falo isso nas palestras lá na Unirio e falo isso quando estou com ela, compartilho essa experiência, que de fato esse contato mais próximo da cozinha e poder praticar essas trocas inteligentes fez toda a diferença no dia a dia da minha casa, sabe? Meu marido, meu filho começaram a experimentar outras coisas de uma forma diferente, isso entrou no hábito e isso ficou, e veio para ficar. Então eu digo que assim, estar lá, vivenciar essa experiência trouxe um ganho enorme de vida para minha família. Além Legal. Do conhecimento acadêmico, de poder construir, enfim, a partir dali outras ideias, porque eu peguei outras ideias dali e aí acabo, enfim, trabalhando isso na Unirio, na sala de aula. Então, é um tema que me atrai, é um tema que eu amo trabalhar, que eu amo conversar. Então, sempre que ouço a Sonja falar desse tema, para mim é muito gostoso, porque é algo que faz todo sentido para mim, que eu gosto de ouvir, que eu gosto de pensar, que eu gosto de refletir o que eu posso fazer a partir daquele conhecimento. Sonja, muito obrigado mais uma vez por você em mais uma edição estar aqui com a gente. Obrigada por esse convite. Obrigado por poder compartilhar com a gente que está aqui na sala o teu dia a dia, as suas experiências gastronômicas, aquilo que você vai testando e vai dando certo. É muito legal, porque assim, tem pessoas que guardam conhecimento para si, mas a gente, da academia, professor, a gente gosta de compartilhar, porque não faz sentido nenhum aprender e guardar para si. A gente fica feliz quando a gente compartilha. Isso. E é muito legal ver a Sonja fazer isso, porque é isso, ela não guarda nada para ela, tudo que você ligar, mandar um e-mail, você perguntar, ela vai na hora dizer como é que faz. Isso então, aí, que vocês possam usar tudo isso que ela trouxe aqui para a gente, para vocês serem multiplicadores de tudo isso na família de vocês, com os amigos de vocês, com as pessoas que estão à volta. E, assim, a frase que ela trouxe aqui foi incrível, né? A questão do vai vencer quem vai se adaptar, sabe? E a gente tem as ferramentas. Então, hoje ela colocou para a gente aqui várias ferramentas, assim, tanta coisa legal que a gente pode fazer para melhorar o sistema imunológico, para a gente superar, para a gente ficar mais feliz, serotonina, triptofano, para a gente ficar bem para superar esse momento que é tão difícil. Isso então, foi o máximo, muito obrigada. Eu queria agradecer a todos que estiveram com a gente, que estão com a gente aqui na sala. Eu quero reforçar para vocês não saírem sem preencher o formulário que está rodando aqui no chat. É a partir dele que a gente vai poder emitir o certificado para vocês. Eu queria... A gente tem muitas perguntas, Sonja, não daria tempo da gente abrir todas, mas eu vou colocar algumas aqui. Tá, pode gente... botar, adoro responder. Eu queria ver se você... Enfim, aí eu também queria avisar, se ela não vai conseguir responder todas, mas eu vou pedir a ela para depois responder, e aí a gente vai fazer um documento e a gente encaminha para aquelas pessoas que se inscreveram através do e-mail. Assim, todo mundo vai poder ter acesso. Tá. Então, vamos... Uma das perguntas é o seguinte, como é o armazenamento da biomassa de banana verde? Eu posso deixar no congelador, na geladeira, em temperatura ambiente, enfim, depois de pronta? Como é que eu posso guardar para usar aos poucos? Ou eu tenho que usar tudo de uma vez? Tá, vamos lá. A biomassa de banana verde vocês podem deixar na geladeira pronta, já nessa mistura com água, pronta por 72 horas, 3 dias. Ou podem também congelar por 6 meses. Só que tem uma observação. Para fazer, por exemplo, um estrogonofe, eu acho que funciona mais você preparar a banana verde, preparar a biomassa e empregar na receita, sabe? Porque aí, o que acontece? Quando você congela a biomassa, ela cria uns grumuzinhos. Por mais que depois você liquidifique ela novamente, hidrate ela novamente, ela não vai ter nunca mais aquela textura lisa que ela tinha quando ela foi feita naquele momento. Então, para fazer, por exemplo, maionese e estrogonofe, faz a biomassa e emprega, tá? Agora, para espessante natural de qualquer coisa, de qualquer receita, sopa, ou quero deixar um suco mais grossinho, qualquer coisa que vocês queiram deixar mais grossa, ou também com essa questão pré-biótica, vale congelar e colocar na hora. Então, até relacionada a essa questão probiótica, né? Aí tem uma pergunta aqui, ela faz assim, o amido resistente, ele não se perde quando a gente aquece? Não se perde. Não se perde. Essa é uma outra pergunta. A outra pergunta é assim, é sobre a soja, né? Então, tem muitos mitos no Brasil para o consumo de soja. Somos pioneiros na produção desse grão, mas vai tudo para o exterior. Não
há incentivo para consumo. Qual a sua opinião sobre isso? Sobre não haver incentivo para o consumo de soja. Tá. Bem legal essa pergunta. Então, eu vou falar o meu ponto de vista, tá? Em relação a transgênico, porque assim, sobre orgânico não tem o que falar. É sempre melhor ter tudo que for orgânico, porque de fato o Brasil abusa um pouco na quantidade dos seus pesticidas, né? Na agricultura. Agora, o transgênico, eu não sei, eu não tenho essa opinião tão assim. Vamos dizer assim, tão radical contra transgênicos. Uma vez, até numa palestra de um engenheiro de alimentos da Embrapa, encontrei com ele lá em Ouro Preto, eu fui palestrar no evento lá, e teve uma palestra sobre essa questão, e eu depois fui conversar com ele. E a gente, assim, eu estava um pouco alinhada com o que ele pensa também, então me deu um pouco de reforço. Então, acho que assim, o transgênico, ele na realidade, ele veio para talvez ajudar, sabe? Por exemplo, vou pegar o exemplo da couza. A couza é uma flor que houve aí essa transgenia para gerar canola. Então, assim, a canola é interessante, porque dos óleos que a gente tem refinados, se você for ver a estrutura de gordura de cada um deles, nenhum deles traz ômega 3. E a canola, ela é rica em ômega 3. Então, assim, por que não usar a canola se ela vai trazer ômega 3 para a minha alimentação? Até porque o brasileiro, a gente tem uma carência muito grande de ômega 3 na nossa alimentação. E isso está intrinsecamente ligado às doenças cardiovasculares. Você pode ver que em países onde se come muito ômega 3, a taxa de doenças cardiovasculares é baixa. Então, existe aí uma estatística relacionada ao que se come ao que se adoece. Então, assim, também ser tão assim oposto à soja, a gente não pode comer mais nada, porque tudo tem lecitina de soja. Então, assim, se a gente for entrar na paranoia, a gente não come mais chocolate, não come mais nada, porque tudo tem. Então, assim, eu não sou tão radical em relação a ser contra transgênicos, tá? Agora, a parte orgânica é interessante. Se você conseguir, por exemplo, o tofu, eu geralmente compro de uma marca que trata a soja, que compra a soja orgânica, que aí eu acho interessante, entendeu? Pela essa questão orgânica. Mas não sou tão radical ao transgênico, não. Eu não deixaria de consumir soja se eu precisasse, ou se eu estivesse tratando hoje em dia em clínica pacientes no climatério, eu não deixaria de usar por conta disso. Eu acho que na época que eu usei, que eu estava na clínica, clinicando, eu tinha mais benefícios, mais resultados positivos com o uso da soja do que eu não usar. Então, eu acho que tudo isso tem que ser analisado e ponderado caso a caso. Entendi. Eu vou fazer a última aqui para a gente finalizar por causa do avançar da hora. Enfim, é assim, ó. Sobre as flores comestíveis, que você mostrou em algumas receitas. No brigadeiro com a biomassa de banana verde, havia uma florzinha roxinha. Onde a gente pode encontrar essas flores? Elas são saudáveis ou não? Tem algum benefício nutricional nelas? Ótima pergunta. As flores comestíveis são fantásticas. Quanto mais forte a cor, mais antioxidantes elas têm. Então, elas são também uma fonte de antioxidante, tá? E aqui no Rio de Janeiro, elas são encontradas, eu compro muito com a Fátima Orgânicos, porque acaba que ela é uma das únicas, assim, desconheço outras pessoas que tenham esse tratamento, porque assim, você pode até pegar ali no jardim, se você conhecer, tem que conhecer, tá, gente? Não sai comendo qualquer flor, não. Mas se você identificar que aquela flor é a flor comestível, uma capuchinha ou qualquer outra, ok, você pode até pegar e fazer uma higienização e consumir. Mas o legal da Fátima Orgânicos é que a Fátima tem, se vocês nunca visitaram, quem é do Rio vai visitar, é bem bacana. Ela tem um sítio ali no início ali do Alto da Boa Vista, logo depois da Nutri Escola, e aí tem um tour lá dentro para vocês conhecerem todo o plantio dela, todo o cuidado que ela tem, então é bem bacana. E aí ela vende nas caixinhas, então tem caixa com mix de flores, ou você pode comprar a caixinha da flor específica do que você desejar. Legal. Eu acho que é isso. A gente conseguir pegar aqui um apanhado das perguntas que foram acontecendo, chegando aqui no chat. Então, gente, muito obrigada. Obrigada a todos que ficaram com a gente aqui na sala até esse momento.
Queria agradecer a presença da professora Roberta Casai, lá da UFRJ de Macaé, e que está sempre aqui nos dando um apoio no evento. Na verdade, esse evento começou com ela e ela está sempre aqui nos apoiando. Obrigada, professora Sandra, professora de Técnica Dietética, de Estudo Experimental, lá do DNF. Obrigada também à professora Mariana, lá da UFRJ de Macaé, também está aqui com a gente. Mari, muito obrigada por você ter nos prestigiado no dia de hoje. Professora Elaine, que está aí nos bastidores nos ajudando a fazer isso tudo acontecer. E, assim, também está sempre com a gente ajudando a tocar esse projeto. Então, professora Sonja, muito obrigada mais uma vez. A gente vai se despedir aqui nessa tarde. E tá bom, é isso, Luciana, obrigada. E parabéns aí vocês todas, professoras, pela iniciativa, dando continuidade, né, aos encontros de técnica dietética, que são ultra importantes para a formação aí dos estudantes e para os nutricionistas também. Parabéns. A ideia é a gente disseminar esse conhecimento, fomentar o desejo de conhecer mais. E como a ciência é uma coisa que não para, que ela está sempre em movimento, é interessante que a gente faz todo ano, porque todo ano tem um tema novo, tem algo novo para a gente aprender, e a gente compartilhar, fazer essa rede aqui, todo mundo se doa um pouquinho e no final todo mundo cresce. A ciência é assim. Parabéns. Obrigada, gente. Boa tarde. Beijo. Até segunda-feira que vem. Espero vocês. Beijo.